Olá, tudo bem com vocês? Para mais uma escola bíblica para a nossa vida, uma escola bíblica que você pode assistir a qualquer horário e a qualquer dia, para você crescer em Deus. Então, se você está assistindo e ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora, não deixe para depois não, senão a gente esquece. E curta esse vídeo e compartilhe com a vida de outras pessoas para aprender mais da palavra do Senhor. Na nossa escola bíblica a gente tem aprendido sobre os dons espirituais e hoje nós iremos aprender sobre um que traz muitas vezes dúvida ao coração de muita gente, traz discussões desnecessárias à vida de muita gente. Então vamos falar um pouquinho sobre isso na perspectiva bíblica pra gente, sobre esse dom? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, diz assim: dou graças a Deus porque falo em línguas mais que qualquer um de vocês. Sabe quem está falando isso aqui? O apóstolo Paulo, o mesmo que repreendeu a igreja de Corinto por estar falando em línguas. Mas será que é isso especificamente? Ele repreendeu a igreja por estar falando ou aquela igreja estava usando de maneira inadequada? Vamos seguir lá com o nosso estudo, aqui com o nosso estudo para a gente aprender mais, certo? Olha só, vamos interpretar esse versículo e todo o contexto dele para a nossa vida. O que isso ensina para a gente? Paulo aqui se dedicava a orar, a cantar e a louvar a Deus em línguas. O contexto diz isso para a gente, o texto diz isso para nós. A palavra aqui diz que ele era grato porque ele tinha esse dom de Deus na vida dele, para o coração dele. Não era um resultado de um fanatismo, em momento nenhum. Era resultado do conhecimento, de uma vida de intimidade, de busca a Deus para a vida de Paulo, para a vida dele naquele momento. O dom de línguas, vamos falar o que é realmente o dom de línguas. O dom de línguas é simplesmente a capacidade ativada do Espírito Santo de orar, de adorar, de dar graças a Deus ou falar em uma língua diferente do que a gente aprende na escola. Do que a gente aprende na nossa língua materna, no nosso crescimento. Eu sei, gente, que há muita polêmica e muita coisa controversa nesse século que a gente tem vivido sobre o dom de línguas. Mas vamos lá, a gente tem tantas outras coisas polêmicas e controversas, por exemplo, o papel da mulher na igreja, na sociedade, o arrebatamento, tem vários tipos de ideias. Batismo, tem pessoas que acreditam de maneira diferente. O milênio, falar sobre o milênio, a infalibilidade das escrituras. Tem muita gente que pensa que a escritura não é um livro sagrado para a nossa vida, e a gente sabe que isso não é verdade, que ela é a nossa única regra de fé e de prática. Assim como há algumas discordâncias, algumas disfunções, alguns ensinos incorretos sobre os dons de línguas para a nossa vida. Quero falar uma coisa para o teu coração. O dom de línguas é a ideia de Deus para mim e para você. É concedida graciosamente para o nosso coração por um Pai Celestial amoroso e que dá boas dádivas aos seus filhos. Então vamos tirar esse mito que o dom de línguas é algo ruim, que é algo escandaloso, que é algo de fanatismo. Não, não é. É um dom do próprio Deus para a nossa vida. Só que a gente precisa entender uma coisa. Ter o dom de línguas não significa ter um dom maior do que os outros. Não significa que você tem Jesus e a outra pessoa não o tem na sua vida. Não é um sinal de um amor especial sobre você que o outro não tem. Não tem nada a ver. Não é um maior zelo e compromisso da sua parte. Não é, gente. Não é um sinal que você tem mais do Espírito Santo do que uma outra pessoa cristã, certo? Dom de línguas é a manifestação do Espírito Santo que é dado aos crentes para o bem comum da igreja. Por quê? Porque o dom de línguas faz parte dos dons do Espírito Santo. E lá em 1 Coríntios 12, 7, fala que os dons do Espírito Santo é uma manifestação do Espírito Santo dado ao crente para o bem comum de toda a igreja. Vamos entender essa verdade para a nossa vida. A nossa experiência com Deus precisa ser em todo tempo confirmada por quem?
pelas Escrituras Sagradas, certo? Então, toda experiência que você e eu queremos ter com Deus, ela precisa ser balizada, ela precisa ser firmada nas Escrituras Sagradas. E o dom de línguas está lá, firmado e balizado para a vida de cada um de nós. Vamos lá, o dom de línguas tem um propósito evangelístico? Vamos ser bem sinceros. Não é que Deus não possa usar, gente, o dom de línguas para poder salvar alguém. Não, não é isso. Mas o dom de línguas é um dom específico para adorar a Deus. É um dom de adoração. A pregação sim traz salvação, mas o dom de línguas é algo específico. É para adorar, é para louvar a Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2 e 14, o falar em línguas é ministrar a Deus, é louvor a Deus, é oração a Deus. Então é um relacionamento aqui, ó, direto, certo? Então vamos entender essa verdade. O falar em línguas. Alguns argumentam que o dom de línguas não é tão falado e tão difundido biblicamente e muitas vezes coloca ele como um dom não muito bom. Isso não é uma realidade. Por exemplo, a ceia também não é tão falada assim e difundida biblicamente, mas ela é algo que a gente precisa partilhar em todo o tempo da nossa vida, certo? Não é porque não se trata do assunto muitas vezes na Bíblia Sagrada que não é algo importante para a nossa vida, que não seja algo de Deus para a nossa vida, porque senão não estaria ali nas Escrituras Sagradas, né? Não podemos ficar com a ideia também de ser algo negativo, porque o apóstolo Paulo exorta a igreja por estar usando o dom de maneira incorreta. Porque muitas vezes a gente entende o dom de línguas como maneira negativa, como uma ideia negativa, porque a gente vai lá em 1 Coríntios 13 e fala que se você tiver dom de línguas, mas não tiver amor, de nada vale. A gente elimina esse dom da nossa vida. Não. O apóstolo Paulo, ele exorta a igreja porque estavam usando o dom de maneira incorreta, colocando o dom para se colocar como superior às pessoas, para se colocar como enriquecido em relação ao outro, certo? Vamos ver um pouquinho sobre a natureza do dom. O que mais preocupa Paulo aqui era a edificação da igreja. Quando ele fala lá em 1 Coríntios que ele exorta, na realidade ele exorta a igreja de Corinto nessa ação, ele estava preocupado. Por quê? Porque a igreja virou uma disputa de quem falava mais em línguas. Então não havia mais edificação e fortalecimento suficiente para as pessoas entenderem a palavra de Deus. Então as pessoas se ligavam em falar em línguas que não era traduzida, que o outro não conseguia entender por causa de disputa, para mostrar quem é que tinha um dom melhor do que o outro. O falar em línguas ao outro está condicionado à interpretação do que você tem dito. E isso não acontecia lá em Corinto, na igreja de Corinto. E essa é a mesma regra para nós hoje. Esse dom é para nós hoje? É. Mas precisa haver interpretação quando eu falo para a vida do outro. Quando eu falo para o outro, escutar, certo? É essa ideia que a gente precisa estar no coração. Por quê? Porque a gente precisa se preocupar com a edificação e o fortalecimento da fé que vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, de entender a palavra de Deus no nosso coração. Gente, a busca do dom é algo que é obrigatório, é uma obrigação moral e bíblica para todo cristão, para todo aquele que se declara de Jesus. Então, o que a gente precisa entender? Dom de línguas é um dom de Deus e que você e eu podemos buscar. Falar em línguas é se dirigir a Deus, certo? Se não há interpretação, não é para ser dita a todos. Para a gente entender que Deus fala em mistérios. Muitas vezes você pode ter o dom de línguas e falar e não interpretar, e você mesmo não entender o que você está falando. Mas é Deus falando através de mistérios
que excede muitas vezes a nossa compreensão, excede muitas vezes o nosso entendimento. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é algo que vai te tirar da órbita o falar em línguas, certo? Não é algo que depois que passar, você não vai saber que você falou, você não vai entender em que momento você estava, como se você tivesse desmaiado. Não, você sabe que você falou em línguas. Você não só sabe a tradução, mas você sabe que a falou, você participou daquele momento. Você pode sentir a alegria e a paz que aquele momento traz, certo? Se acontecer ao contrário, não é de Deus para nossa vida, entendeu? O dom de língua já, que é para abençoar a vida de outros, na realidade, se o dom é para manifestação, para poder abençoar a vida da igreja, então por que o dom de línguas é algo que eu posso dizer, se não há tradução, que vai edificar a mim mesmo e não vai edificar o outro, né? Como que eu posso ver essa consideração? Nós estudamos a Bíblia, nós oramos, né? Nós ouvimos sermões, nós praticamos inúmeras atividades cristãs para o nosso autodesenvolvimento, para a nossa autoedificação. Lá em Judas, no versículo 20, nos dá esse mandamento, que a gente precisa mesmo buscar para crescer, para amadurecer, né? Para poder fazer com que a nossa fé seja sustentada, para que a nossa fé seja forte, certo? Então nós precisamos entender isso. É pecado o dom edificar a si mesmo? Não. Mas se esse dom para edificar a si mesmo se resume ao propósito, se resume ao fim da sua própria edificação, sem se estender ao outro, de nada vale. É isso que a palavra de Deus mostra pra gente. Todo dom edifica aquele que o usa, só que não pode ser um fim em si mesmo. Ele precisa ser usado para te tornar uma pessoa melhor, para abençoar a vida de outras pessoas que estão à sua volta, para fazer com que você entenda o amor de Deus e ame as pessoas à sua volta com o amor de Deus. O seu dom precisa melhorar em prol do corpo de Cristo, um individual que te leve à ação coletiva, em olhar para o outro. Quando alguém fala em línguas, ele não perde o controle. Ele não perde a sua consciência do que está acontecendo, certo? Ele não entra em êxtase. Tem uma parte emocional? Tem uma parte emocional, sim. Mas que traz alegria, que traz paz ao nosso coração, certo? Todos podem falar em línguas? Sim. Todos podem buscar esse dom de falar em línguas, mas sabendo que o Espírito Santo dá àqueles a quem apraz e quem ele tem um propósito. A gente precisa também ter isso no coração. Mas todos nós podemos buscar? Podemos. Lá em 1 Coríntios 14 diz que todos podem falar. Paulo elogiou como parte da edificação. Agradeceu, como a gente falou, pelo dom em sua vida de oração. E ele advertiu que ninguém poderia proibir esse dom, né? O fato que o uso do dom no ministério público não é para todos, não quer dizer que todos não possam buscá-lo. Por exemplo, numa congregação, numa reunião da igreja, o dom de línguas não é para todos, porque você só pode dizer se houver tradução do que você está falando. Mas na sua vida individual, no seu devocional, não há proibição. Porque o dom de línguas é a capacidade de louvar a Deus, de orar a Deus de maneira eficaz, de maneira edificante, edificando a sua fé no Salvador e Senhor das nossas vidas, certo? Não são dois dons diferentes, não, gente. Não são dois diferentes. E sim contextos diferentes. É o mesmo dom, mas usado de maneira correta em cada contexto, certo? Jack Hayford, ele diz assim: o dom de línguas é limitado em sua distribuição
e o seu exercício público deve ser governado estritamente, enquanto a graça de falar em línguas é tão amplamente disponível que Paulo desejava que todos desfrutassem da sua bênção, que inclui comunicação com Deus, edificação da vida particular do crente, adoração e ação de graças com beleza e propriedade. Gente, o próprio apóstolo Paulo orava em línguas. Então esse escritor, Jack Hayford, ele diz isso pra gente. O dom de línguas, publicamente falando, ele é sim restrito, ele é sim limitado, porque ele precisa da tradução. Paulo orava em línguas no seu particular, no seu momento de devocional, para o seu contexto devocional. Você pode ler depois lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14 e 17. Na realidade, leia toda a 1 Coríntios estudando esses momentos aqui que a gente tem conversado. Só que para o contexto do culto, quando todo mundo começa a falar em línguas, perde o objetivo. Por quê? O contexto do culto é que todos entendam, que todos louvem juntos, que todos ouçam a palavra juntos. Aí se um começa a falar em línguas de um lado, outro começa a falar em línguas do outro, há um descrente no nosso meio, aquele que ainda não crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele não vai ser ensinado, ele não vai ser edificado, ele não será abençoado porque não está entendendo nada que está acontecendo à sua volta. Então, no contexto do culto, se não há tradução, o dom de línguas não pode ser usado. Aí alguns dizem, mas línguas é o sinal de Deus para a vida dos crentes. Tá aí para os descrentes que não entendem. Se eu e você temos a missão de declarar o amor de Deus ao outro, nós precisamos ter cuidado com o mau uso dos dons. Então a gente precisa saber como usar o dom dentro da igreja. Especificamente, como usar o dom de línguas dentro da igreja. Primeiro, nós não podemos superestimá-lo, achá-lo mais importante, declarar que alguém é crente só se falar em línguas. Não, isso é mau uso. Ostentá-lo, colocar ele como o melhor dom do que qualquer outro. A palavra de Deus nunca diz isso, certo? O dom não é para ser proibido, é para ser usado da maneira correta, né? O mau uso egoísta e pecaminoso que não é permitido, né? O mau uso egoísta e pecaminoso não anula o dom divino de Deus. Não anula um dom que Deus dá ao nosso coração. Paulo aconselha lá em 1 Coríntios 14, 26 a 40, né, que somente 2 ou 3 falem por culto, para não haver desordem. Né? O dom é controlável, pois o Espírito Santo não é opressor. O Espírito Santo não é aquele que controla a sua vida como uma marionete, não. Você controla. E o apóstolo Paulo falou assim, olha, para o bem do culto, para o bem das pessoas que estão vindo aqui para receber Jesus na vida deles. Não tornem o culto de vocês uma desordem. Fale um de cada vez, no máximo 3, né, para que as pessoas entendam e percebam a ação e a graça de Deus no meio de vocês. Né? O Espírito Santo nunca se move ou pede a alguém para violar a sua escritura, para violar a sua palavra. A sua palavra está sendo dita e outra pessoa está dizendo, gritando do outro lado, impedindo que o outro ouça. Não, não é assim que é para ser usado o dom de Deus. Todos precisam trabalhar juntos para a edificação mútua de toda a igreja. Esse é o objetivo do dom, inclusive do dom de línguas. Aí você fala assim, pastora, mas cantar em línguas, como que a gente faz? Se a gente estiver no momento de adoração lá na igreja, que também é o nosso momento individual, tenha em mente uma coisa. Se o culto tem como objetivo edificar o corpo, falar em línguas sem interpretá-lo não é permitido, certo? E outra coisa, o nosso Deus nos dá discernimento e maturidade para momentos corretos
usar o dom de línguas que Ele tem nos dado. Se não for para instruir e exortar no contexto da igreja, não use. Agora, se for para louvar, para interceder no seu contexto individual, para o seu crescimento cristão, sem problemas. Se há interpretação, sem problemas. Eu sei que não é uma resposta definitiva, mas nós precisamos ser cautelosos. E isso resolve o quê? Com maturidade, discernimento do Espírito Santo de Deus para a vida de cada um de nós. Amém? Olha só, o autor Sam Storms, ele encerra o capítulo desse dons de línguas ao nosso coração dizendo assim: orar no Espírito Santo não é de maneira alguma o dom mais importante. Também não é um sinal de espiritualidade ou maturidade maior do que o de quem não tem esse dom específico. Mas se um homem como o apóstolo Paulo pôde dizer: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês, quem sou eu para desprezar esse dom abençoado de Deus? Uma palavra ao seu coração. Lembre-se de uma coisa: não feche um dom de Deus para sua vida porque outros usam de maneira incorreta. Busque na palavra de Deus a como praticar esse dom que Ele tem para o nosso coração, para a nossa vida. Dons de línguas é sim um dom de Deus que nos ajuda a orar, que nos ajuda a louvar, que nos ajuda a adorar a Deus de maneira eficiente, de maneira eficaz, e que você e eu precisamos também buscá-lo, certo? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome de Jesus.